Tudo bem, pessoal? Eu vi uma frase aqui que eu quero compartilhar com vocês que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: não tem sentido pedir que Deus faça aquilo que Ele está pedindo que você faça. E isso me lembrou de um caso de uma pessoa que eu conheço que acaba colhendo muita coisa ruim porque ela mesma planta, digamos assim. A situação que ela está hoje ali é por uma série de decisões erradas, postura errada perante a vida. E essa pessoa, esses dias, comentou comigo o seguinte: também diante de mais uma situação errada ali que eu estava vendo, que de uma decisão errada que ela estava tomando, falou assim: não, o homem lá em cima sabe o que faz. E acho que isso daí acaba sendo algo comum para muitas pessoas, até para a gente em maior ou menor nível, onde a gente toma as decisões aqui e tenta depois jogar a responsabilidade para Deus ou para a espiritualidade, enfim, assim no sentido de não, Deus faça isso por mim. Na verdade, muitas vezes é interessante você inverter essa pergunta porque ela vai gerar uma resposta totalmente diferente. Em vez de você definir o que você quer que Deus faça por você, pergunte diferente. Pergunta o que Deus está esperando que eu faça. O que Ele quer que eu faça diante dessa dificuldade que eu me encontro. Isso até tem um paralelo que eu lembrei agora com aquela frase famosa do John Kennedy, né, ex-presidente americano assassinado, que dizia o seguinte: não é o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então aqui a lógica é a mesma nesse caso, né? Porque muitas vezes a pessoa fica pedindo, orando, e é claro que isso é válido, e é claro que muitas vezes a gente está no desespero, pede e Deus escuta, e não estou indo contra isso de maneira alguma. Eu estou dizendo na seguinte: uma vez que você tenha feito as suas preces e pedido força, pedido sabedoria, discernimento, motivação para você agir, a partir deste momento, chega uma hora ali que você tem que parar de pedir só e corresponder também, né? Tem até a passagem na Bíblia: ajuda-te e o céu te ajudará. Mas primeiro tem o ajuda-te. Então, ou poderia refrasear isso dizendo: o céu te ajudará desde que você se ajude a si mesmo. Então, diante de todos esses momentos que a gente está passando aqui de dificuldade, reforço aqui a importância da oração, a importância de você colocar nas mãos de Deus aquilo que não lhe cabe. Até tem uma frase também famosa de um rabino que diz assim: destino é aquilo que ocorre com você depois. Agora eu não vou conseguir lembrar a frase exata, mas o sentido da frase é o seguinte: o destino é aquilo que ocorre com você, que Deus coloca no seu caminho depois de você ter feito tudo aquilo que lhe cabia. Então, depois que você faz tudo aquilo que está ao seu alcance, aí sim, quando não depende mais de você, você tem um salto de fé. Você coloca nas mãos de Deus, você confia na providência divina. Mas antes disso, tenha primeiro a certeza de que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Mas aí a gente chega numa questão ainda mais profunda, que é a seguinte: como eu posso fazer aquilo que me cabe, aquilo que eu devo estar fazendo, aquilo que eu deveria estar fazendo, se eu estou tão machucado por dentro, se eu estou tão sem energia, se eu estou tão para baixo, se eu estou tão esgotado, se eu estou com essa fadiga mental, que eu não tenho nem forças para dar o primeiro passo, que eu não tenho nem forças para conseguir colocar em prática aquilo que eu sei que eu preciso fazer para melhorar a situação na qual eu me encontro. E aí sim, mais uma vez, aí sim, eu acredito que essa prece ela é muito ouvida, quando você pede a Deus que te dê a força para colocar em prática aquilo que você precisa, porque neste momento você não está conseguindo. Então, diante dessa situação, o que fazer? Ir atrás de ajuda, buscar, porque nós não somos seres solitários, nenhum homem é uma ilha, né? Então, muitas vezes, essa é a condição que Deus encontra, talvez, para fazer com que a gente também busque ajuda, para que a gente receba apoio de outras pessoas, dependendo do caso, de médicos, de psiquiatras, ou da própria igreja, ou da sua fé, enfim, da espiritualidade.
mas que você, diante dessa situação, que muitas vezes a gente não tem força para conseguir caminhar com as próprias pernas, ore, confie e acredite que isso vai passar. Tente fazer os seus esforços aí para continuar agindo no bem, mas diante disso são duas situações bem diferentes. No primeiro caso, eu mostrei uma pessoa que tinha uma série de coisas que ela podia estar fazendo e não estava de uma maneira deliberada, e persistindo nos mesmos erros e esperando que lá do céu viesse uma solução. E no segundo caso, não, é uma pessoa que está tentando fazer tudo aquilo que lhe cabe, tentando perseguir no bom caminho, mas está sem forças. Então veja que são duas situações bem distintas e esse discernimento é importante. Então, no seu caso, se você está passando por uma dificuldade, assim como eu passo, como todos passamos, faça essa distinção e a partir disso evoque a sua oração. Mas não esqueça que assim como Deus fará a sua parte, com certeza, diante da sua fé, Ele também espera que você faça a sua. Então fica essa reflexão, sobretudo agora, né, nesse momento tão difícil, e eu fico pensando assim, meus pontos fracos, né, a gente sempre acaba expondo aqui o que a gente tem de melhor, mas um dos meus pontos fracos é que eu tenho baixíssima resiliência. Eu me afeto muito, assim, eu me coloco na condição, sei lá, de um empresário que está nesse momento desesperado para pagar as contas, demitindo com a empresa por um fio, e penso, poxa, será que eu conseguiria suportar essa pressão? Figuras públicas aí que têm autoridade e têm decisões tão importantes a tomarem, que não importa qual decisão ela tome, vai ter um efeito colateral muito grande, vai despertar também o sentimento negativo de muitas pessoas. Será que eu conseguiria lidar com isso? Nesses casos, eu admito, eu tenho um estômago fraco, por isso que eu me reservo disso, me protejo da maneira como eu posso e tento melhorar isso, né? Tento aumentar minha resiliência diante das dificuldades. Nesse tipo de coisa, assim, eu tenho essa resiliência muito baixa. Para outras coisas, eu tenho muito alta. Mas, em geral, esse tipo de autoanálise, autocrítica, autoconhecimento é importante para que você saiba lidar também com as situações e saber percorrer o caminho que você tem que traçar da melhor maneira possível, evitando armadilhas, evitando coisas que vão fazer com que você caia no buraco. Você já sabe que você tem essa fraqueza, então evite, não caminhe perto dele. Então, e às vezes, é claro, tem situações que são impostas e a gente não tem o que escolher. Então, fica só essa reflexão sobre tudo isso, né, que a gente está passando, e espero que seja uma mensagem de otimismo para você que de repente esteja desanimado, passando por um momento muito difícil aí. Ore com fé. Se você faz parte do segundo grupo, né? E se você, de repente, está esperando que tudo venha do céu também, coloque a mão na consciência e veja assim, poxa, o que está ao meu alcance, que Deus está esperando que eu faça para que eu possa reverter essa situação na qual eu me encontro, tá bom? Fica, então, essa dica. No final, sempre deixo um recado, né? Se você gostou, peço que você deixe a sua curtida, compartilhe e se inscreva no canal, que é a forma que eu tenho aí de começar a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas que se interessem. E se você quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só você acessar paulomachado.com, tá bom? Um abraço e até a próxima.